Vamos lá então, iniciando o nosso estudo de hoje, livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografia do Chico. Nós vamos iniciar hoje o capítulo número 13, Análise Mental. Nós estudamos no nosso encontro anterior dois capítulos, o capítulo Novos Apontamentos, onde nós tivemos Dona Mariana, avó de Blandina, trazendo para nós aqueles esclarecimentos a respeito da participação dela na igreja, Nós até trouxemos aqui também textos complementares para ajudar aqui na nossa reflexão, do livro Novas Utopias, inclusive. Depois aqui, estudando sempre o capítulo número 12, quando eles chegaram então de volta à casa de Dona Antonina, fazendo para que ela então retomasse o seu corpo físico e suas atividades como encarnada. E aqui dois ensinamentos importantes, valiosos, nós encontramos. O primeiro a respeito das lembranças que ela guardaria sobre essa experiência no plano espiritual. Foi comentado aqui, deixa eu pegar o trechinho para nós, que ela teria ali a imagem do filho, mas teria pouca lembrança da experiência que ela vivenciou, do contato com os espíritos, da viagem, da colônia onde ela esteve, E aqui então foi feita essa citação: nossa presença e todas as demais particularidades do voo sublime lhe acudiara a lembrança por acessórios fantásticos a se lhe perderem nos obscuros escaninhos da imaginação. Então são aqueles sonhos, muitas vezes fantásticos, fragmentados, com pouca recordação, que nós vivenciamos, mas a essência da experiência, que pode ser uma experiência aterradora, como pode ser uma experiência sublime, fica então armazenada na nossa memória. Bom dia, Osmar, bom dia, Sound. E depois aqui embaixo também, Hilário comentando sobre essa lembrança, que infelizmente nós não guardamos com precisão. E aí então o ministro Clarencio comentou: raros espíritos estão habilitados a viver na Terra com as visões da vida eterna. A penumbra interior é o clima que lhes é necessário. A exata lembrança para ela redundaria em saudade imortal. Então, para cada um de nós que estamos ali em estágios diferentes de evolução, a lembrança do plano espiritual, que para nós a princípio pode ser bastante esperançosa, pelo futuro que nos aguarda, pelo fim das aflições que nós vivemos, isso pode ser bastante prejudicial, porque a lembrança de um futuro sublime pode fazer, e faria na maioria das vezes, com que nós negligenciássemos a nossa presença aqui no mundo físico. Por isso então o ministro complementa: cada estágio na vida se caracteriza por finalidades especiais. O mel é saboroso néctar para a criança, mas não deve ser ministrado indiscriminadamente. Reclama dosagem para não vir a ser importuno laxativo. Então o contato com o reino espiritual, enquanto nos demoramos no envoltório terrestre, não pode ser dilatado em toda a extensão, para que nossa alma não afrouxe o interesse em lutar dignamente até o fim do corpo. E aí então ele comenta que se Dona Antonina se lembrasse claramente das belezas do plano espiritual, porque ela é um espírito merecedor de ser acolhida nas esferas mais equilibradas, onde os espíritos são mais desenvolvidos, ela compararia a vida que ela pode ter no mundo espiritual, estando inclusive em contato com Marcos, o seu filhinho desencarnado, e olharia para o mundo físico, onde, embora ela também tenha dois filhos aqui, a vida dela é uma vida de sacrifícios. Então fica naquela dúvida: fica com o filhinho morto, o filhinho desencarnado no mundo espiritual, num lugar cheio de alegria, ou fica aqui com os outros filhos num lugar de muito sofrimento? Então essa divisão da atenção que ela acabaria vivenciando seria um grande problema, e a mesma coisa aconteceria com todos nós. Então esse foi o grande ensinamento que nós colhemos aqui desse capítulo. E também, nós tivemos aqui depois a segunda parte, depois de que ela voltou então ao corpo físico, ela retomou ali a sua vida como encarnada,
estando ali mais próximos aos filhos, né, estando próxima aos filhos, né, ela então lembrava do filho, lembrava do sonho, vagamente, e estava ali de volta em contato. E próximo então àquela família, nós encontramos também ali o nosso Leonardo, aquele que tinha sido o avô dela, né, aquele que foi um soldado da Guerra do Paraguai, que somente se apegava a ela exatamente porque somente ela guardava uma lembrança dele, ele se sentia muito mais acolhido por ela, mas ele sofria todas as dificuldades de um espírito apegado à matéria. Bom dia, Andréia. Então, era necessário aqui, né, depois de toda a conversa que Hilário e André Luiz tiveram com o ministro Clarencio, a orientação para que eles começassem então a ajudar esse espírito, né, ajudar Leonardo. E aí começaram então a analisar a situação dele, dizendo, né, que o corpo dele, embora fosse de um espírito desencarnado, era tão denso que poderia se confundir com o espírito de um encarnado. É isso na visão espiritual, naturalmente. E aí então vieram algumas explicações falando sobre os sentimentos que ele alimentava, fazendo com que ele então se prendesse nessa condição. E aí foi colocado então que ele alimentava muito o ódio, alimentava muito os ressentimentos, né? Todas as frustrações que ele viveu no mundo físico. Então tudo isso acabava então repercutindo no seu corpo perispiritual. E aí então, para que o estudo, né, para que o trabalho fosse feito, havia necessidade então de um estudo cuidadoso da sua condição mental. Por isso o capítulo número 13, análise mental. Vamos então a ele. O relógio terrestre assinalava 00:03, quando tornávamos ao singelo domicílio de Antonina. Aqui só para a gente lembrar também, no final desse capítulo número 12, foi dito o seguinte: lá fora, porém, as aves matutinas anunciavam um novo dia. A tênue claridade da manhã penetrava o recinto. Clarencio lembrou que, para socorrer o ancião ensandecido, não dispensaríamos algum trabalho de análise da mente, e porque semelhante serviço demandaria talvez a cooperação de companheiros encarnados, que não deveriam ser incomodados na paisagem diurna, o ministro convocou-nos à retirada. O prosseguimento da tarefa assistencial desse modo foi marcado para a noite seguinte. Então, como eu comentei com vocês, começariam então ali os preparativos para ajudar esse espírito, e haveria necessidade de um trabalho junto aos encarnados, ou seja, através de médiuns de incorporação. E o cuidado que ele teve foi que esses encarnados não deveriam ser incomodados durante o dia, porque cada um tem suas atividades, tem ali seus compromissos, né? Então não tem como simplesmente chamar a atenção para que eles deixassem de cumprir suas responsabilidades para trabalhar no campo da mediunidade, até porque não é nenhum caso emergencial que nós vimos aqui, é um caso de rotina de assistência. E até mesmo nos casos emergenciais, a dúvida seria, né, onde os espíritos encontrariam um médium disponível na parte da manhã. Talvez algum servidor ali que tivesse uma mediunidade ostensiva e tivesse condições de oferecer, né, um espaço dentro da sua rotina, de suas atividades, né? A gente lembra, por exemplo, Chico Xavier, que depois da aposentadoria dele, ele ficava ali o tempo todo, né, se dedicando às atividades do centro espírita onde ele servia. E aí então por isso era muito mais fácil recorrer a ele numa situação mais emergencial. Assim como nós temos também outras instituições que durante o dia têm ali suas portas abertas, né, e algum trabalho específico acaba sendo feito. Mas nesse caso, como é um atendimento de rotina, os médiuns então seriam solicitados para esse tipo de tarefa no período da noite. Então aqui, como eu li para vocês no início, né, o relógio terrestre assinalava 00:03, quando tornávamos ao singelo domicílio de Antonina, né? Então 1:50 da manhã é o horário que eles voltaram. A casinha dormia calma. Acocorado a um canto, o velho Leonardo mantinha-se na sala pensando. Adensamo-nos ante a visão dele e reconhecemo-nos. Ergueu-se
e, reconhecendo-nos, ergueu-se e começou a gritar: ajudai-me, pelo amor de Deus! Estou preso, estou preso! Clarencio bondoso convidou-o a acomodar-se na poltrona simples e induziu à prece. O velhinho, contudo, alegou total esquecimento das orações que formulara no mundo, crendo que apenas lhe serviriam as palavras decoradas. Mas o orientador, elevando a voz com o intuito evidente de sossegá-lo na confiança íntima, pronunciou comovente súplica à divina providência, implorando-lhe proteção e segurança para quem se mostrava tão desarvorado e tão infeliz. Emocionados com aquela petição que nos renovava igualmente as disposições interiores, observamos que o avô de Antonina se aquietara resignado. Clarencio, logo após a oração, começou a aplicar-lhe forças magnéticas no campo cerebral. O paciente revelou-se mais intensamente abatido. A cabeça pendeu-lhe sobre o peito, desgovernada e sonolenta. Fitando-nos de modo significativo, o ministro ponderou: a corrente de força devidamente dinamizada no passe magnético arrancá-lo-á da sombra anestesiante da amnésia. Poderemos então sondar-lhe o íntimo com mais segurança. Assistido por nossos recursos, a memória dele regredirá no tempo, informando-nos quanto à causa que o retém junto da neta, aclarando-nos ainda sobre prováveis ligações que nos conduzirão à chave do socorro a benefício dele mesmo. Então aqui eles iniciaram um trabalho de regressão de memória, para estimular as lembranças, a sua mente, para recobrar as lembranças do passado. Porque é muito difícil, qual seria, de que forma que eles agiriam para ajudar esse espírito sem saber exatamente qual era a sua dificuldade, o que exatamente o mantinha nessa condição. Então, inicialmente, como André Luiz, em outras circunstâncias, acabou observando, que ele queria ajudar muitos espíritos que se apresentavam com sofrimento. E aí, então, as orientações que ele recebia dos instrutores, dos companheiros que com ele visitava esses lugares no plano espiritual, era que poderiam até aplicar um analgésico, vamos dizer assim, naquele momento. Mas a cura propriamente do espírito não seria possível numa simples aplicação de passe ou numa conversa rápida de alguns minutos. Havia necessidade de uma internação, para que nessa internação, então, o espírito fosse devidamente tratado. E desse tratamento, nós incluiríamos também essa parte de regressão de memória, para que o espírito, então, se lembrasse daquilo que ele vivenciou e desprendesse. Aliás, essa é uma das propostas da própria terapia de regressão de memória, que é feita hoje por muitos terapeutas, fazendo com que o indivíduo voltasse a sua mente para determinado ponto da sua experiência, seja nessa encarnação, seja numa encarnação anterior, e aí então ele trabalha aquele momento de dificuldade que ele vivenciou para que ele possa, a partir de agora, seguir em frente no seu desenvolvimento. Então começou por aí, a partir desse magnetismo, dessa aplicação, fazendo com que ele se lembrasse daquilo que aconteceu. Mas o retrocesso das recordações poderá verificar-se de improviso? Indagou Hilário perplexo. Sem dúvida, respondeu o instrutor. A memória pode ser comparada à placa sensível, que ao influxo da luz guarda sempre as imagens recolhidas pelo espírito no curso de seus inumeráveis aprendizados dentro da vida. Cada existência de nossa alma, em determinada expressão da forma, é uma adição de experiência, conservada em prodigioso arquivo de imagens que, em se superpondo umas às outras, jamais se confundem. Em obras de assistência, qual a que desejamos movimentar, é preciso recorrer aos arquivos mentais, de modo a produzir certos tipos de vibração, não só para atrair a presença de companheiros ligados ao irmão sofredor, que nos propomos socorrer, como também para descerrar os escaninhos da mente nas fibras recônditas em que ela detém as suas aflições e feridas invisíveis. Então, mais uma vez, não é apenas uma experiência de
regressão de memória para abrir a mente dele para tudo aquilo que diz respeito às suas experiências anteriores, mas fazer com que ele voltasse naquele ponto específico. É exatamente esse tipo de terapia em que o terapeuta, nesse caso, vai direcionando a mente do encarnado para aquele ponto, naquela situação da sua vida. Porque, do contrário, se por acaso nós desbloqueássemos, por exemplo, todas as travas que acabam apagando a nossa memória do passado ou adormecendo a nossa memória do passado, viriam avalanches de lembranças que trariam muito mais perturbação do que ajuda. Porque se uma lembrança que esse espírito está vivendo já causa nele tantas dificuldades, imaginemos se outras tantas lembranças do passado começassem também a despertar. Então, o que nós vemos aqui é um trabalho bem direcionado, um trabalho específico para, como foi colocado para nós aqui, não apenas trazer essas lembranças, mas também criar esse magnetismo para atrair também companheiros do passado que estivessem ligados ao seu sofrimento. Quer dizer então que a frase de Hilário, porém, se lhe apagou nos lábios, porque o ministro atalhou, completando-lhe a conceituação. A mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Então essa lição que é colocada, não apenas para os desencarnados, mas também para nós encarnados. Porque muitos obstáculos que nós criamos, né, nas nossas experiências terrenas, acabam dificultando o nosso desenvolvimento. E através desse trabalho de desbloqueio da nossa mente, aliás, o Dr. Bezerra de Menezes e Joana de Ângeles orientam muito isso, né, através das terapias que vão nos ajudar a ajustar esses bloqueios, essas barreiras que nós mesmos criamos. Então, sem que nós nos desprendamos desse passado, né, o nosso presente acaba ficando bloqueado. Mais tarde, a ciência humana evolverá em cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando em técnica operatória, com vistas às necessidades do veículo de matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental, com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. Então, olha só a previsão que já era feito aqui por irmão Clarencio, né, dizendo que a nossa medicina, principalmente que trata da saúde mental, vai saber trabalhar com essas lembranças do passado que são bloqueio. E isso vai se tornar uma técnica da medicina terrestre. Hilário arregalou os olhos, espantado feliz, e exclamou em voz quase gritante: Ah, Freud, como viste a verdade, como detinhas a razão. O orientador fixou-o paternalmente e aduziu: Freud vislumbrou a verdade, mas toda a verdade sem amor é como luz estéril e fria. Não bastará conhecer e interpretar. É indispensável sublimar e servir. O grande cientista observou aspectos de nossa luta espiritual na senda evolutiva e catalogou os problemas da alma, ainda encarcerada nas teias da visão inferior. Assinalou a presença das chagas dolorosas do ser humano, mas não lhes estendeu eficiente bálsamo curativo. Fez muito, mas não o bastante. O médico do porvir, para sanar as desarmonias do espírito, precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor, retirando-o do próprio coração. Sem mão que ajude, a palavra erudita morre no ar. O ministro, contudo, calou-se, dando-nos a entender que o momento não comportava digressões filosóficas. Vamos trabalhar, então, essa colocação que ele apresentou para nós aqui. Quando ele fala sobre aquilo que Freud vivenciou, explorando, né, todas as dificuldades da nossa mente, todos os dramas e tudo mais, é como se ele catalogasse as doenças sem apresentar uma solução. É como se hoje nós pegássemos os cientistas e eles criassem uma máquina que pudesse ver o mundo espiritual. Então eles chegariam num determinado local,
olhariam então ali a presença dos espíritos e dissessem: aqui nós temos espíritos. Ponto. E é o que fazer a partir dali? É aquilo que nós já conversamos em outras oportunidades, daqueles grupos, né, de caçadores de fantasmas que nós temos nos tempos atuais, né, esses grupos, esses programas. Eles vão até locais que são suspeitos, enchem de equipamentos e começam então a trazer ali o diagnóstico, se existe a presença ou não de espíritos. E aí, se por acaso existe, eles passam um diagnóstico para o proprietário, dizendo: olha, nós detectamos espíritos aqui. Aí eles recolhem todos os equipamentos e vão embora. Mas o que aqueles espíritos estão fazendo ali? De que modo que eles podem ser ajudados? Quais são os seus dramas? É isso que falta, né? Então, na verdade, não basta apenas identificar essas questões do mundo espiritual, essas questões até mesmo, né, dos dramas mentais e dramas psíquicos que nós sofremos. É preciso saber trabalhar. E para esse caso, como Freud colocou para nós aqui, como o irmão Clarencio colocou, não existe um remédio que possa ser dado para o indivíduo para resolver os seus dramas do passado. É preciso fazer com muito amor e com muita sabedoria que ele reencontre aquele passado e ele processe aquela experiência que ele vivenciou, se libertando daquelas amarras para começar um novo caminho. Então é isso que falta, porque o conhecimento ele é muito fácil, mas o trabalho do Evangelho, diante dessas situações, é algo que depende muito da disposição e da capacidade de cada um, dos seus valores principalmente. Mas vamos em frente aqui. Acariciou ainda por alguns instantes a cabeça do ancião e em seguida chamou-o de manso. Leonardo, acorda. Volta ao Paraguai, onde adquiriste o remorso que hoje te retalha o coração. A dor quase sempre é culpa sepultada dentro de nós. Retrocedamos ao ponto inicial do seu sofrimento. Recorda, recorda. O velhinho, diante de nosso intraduzível assombro, acordou de olhos transtornados. Ergueu a fronte, mas seu rosto alterara-se de maneira sensível. Sustentava iniludivelmente os traços fundamentais, mas fizera-se mais jovem. Então começamos aqui, né? Nesse trabalho de regressão de memória, acabou fazendo com que ele não apenas se lembrasse, mas o seu próprio perispírito também sofreu o efeito dessa recordação. Então até mesmo os seus traços, né, fisiológicos começaram então a ter uma nova impressão no seu perispírito. Então ele acabou mesmo trazendo aqueles traços iniciais, aqueles traços principais, mas ele acabou então rejuvenescendo, como se ele tivesse naquele momento da sua existência. Aqui lembrando, né, que André Luiz ele escreveu esse livro ali na década de 1950, e a Guerra do Paraguai foi lá, né, em 1860. Então nós temos ali uma diferença significativa de mais de 100 anos que esse espírito se encontra atordoado nessa condição. Registrando a surpreendente transfiguração, Hilário interferiu perguntando: "Oh, que força mágica será esta?" Nosso orientador fitou-o sereno e esclareceu: "Não nos esqueçamos de que temos diante de nós o veículo espiritual, por excelência vibrátil. O corpo da alma modifica-se profundamente segundo o tipo de emoção que lhe flui do âmago. Isso, aliás, não é novidade. Na própria Terra, a máscara física altera-se na alegria ou no sofrimento, na simpatia ou na aversão. Em nosso plano, semelhantes transformações são mais rápidas e exteriorizam aspectos íntimos do ser, com facilidade e segurança, porque as moléculas do perispírito giram em mais alto padrão vibratório com movimentos mais intensivos que as moléculas do corpo físico. A consciência, por fulcro anímico, expressa-se desse modo, na matéria sutil, com poderes plásticos mais avançados." Aqui ele trouxe para nós uma lembrança, né? Quando nós, aqui no mundo físico, de acordo com as experiências que nós vivemos, uma doença, por exemplo, uma depressão,
Isso é claramente estampado no rosto de uma pessoa. Uma tristeza, uma raiva, uma angústia. Isso acaba sendo expressado no olhar, né, na sua fisionomia, na sua postura física. E quando nós temos uma mudança desse quadro, quando o indivíduo começa então a recobrar ali uma saúde emocional, começa a mudar a sua forma de viver, isso acaba também se expressando, né, na sua aparência, no seu modo de agir. No caso que ele está colocando para nós aqui, que o corpo perispiritual, por ser muito mais sutil, acaba sendo, por consequência, muito mais dinâmico. Então basta uma alteração mental que já é o suficiente para fazer com que o perispírito reflita essa transformação. E isso é importante também lembrar. Nós estudamos em outros casos, por exemplo, né, no caso de desencarnação. O indivíduo desencarna, como por exemplo uma doença degenerativa, ele desencarna por um acidente, desencarna por um suicídio, desencarna por um aborto, vários tipos de desencarnação que traz, né, que trazem consequências que marcam o perispírito. E aí então esses espíritos, sendo recolhidos no plano espiritual, começam imediatamente a passar por essa terapia psíquica. Aqui nós não temos nenhum texto que traga para nós detalhes dessa transformação, de que modo que se opera esse tipo de trabalho. Né? Não vimos assim detalhadamente na sequência como o espírito é induzido a essa lembrança, que tipo de transformação ele acaba sendo induzido a operar sobre o seu perispírito. Né? Mas o que nós vemos é exatamente isso, essa mudança que o perispírito sofre a partir do momento em que o espírito é devidamente tratado. Aqui nós vemos então, né, trazido de modo superficial, essa regressão de memória e por consequência ali vimos o efeito imediato. Vamos ver como isso vai se dar na vida desse espírito. Clarencio relanceou o olhar pelo recinto e acrescentou: entretanto, não nos descuidemos do serviço a fazer. Nesse íntere, Leonardo soerguera-se. Parecia animado de estranha energia. O corpo, não obstante continuar obscuro e pastoso, revelava-se desempenado. Repentinamente refeito, vigoroso e nóbil, clamou: Lola! Lola, Lola, estás aqui? Sinto-te a presença. Onde te ocultas? Ouve-me, ouve-me. Com inexprimível espanto vimos Dona Antonina escapar do aposento no corpo espiritual com que a divisáramos na véspera. Então, de Antonina, temos aí Lola, né, uma nova personagem. Avançou ao nosso encontro extremamente surpreendida, e avistando o avô transfigurado, como se fosse tangida no imo da personalidade por misteriosa influência, estampou súbita alteração facial, renovando-se igualmente aos nossos olhos. As linhas do semblante modificaram-se de inopino e vimos-la realmente mais bela, todavia menos serena e menos espiritualmente. Favorecendo-nos um máximo proveito nas observações, o ministro falou em voz baixa: nossa irmã exige tão somente leve auxílio magnético para lembrar-se. Basta-lhe a emotividade anormal do reencontro para cair na posição vibratória do passado, de vez que ainda não se encontra quitada com a lei. Aterrada, Antonina arrojou-se de joelho aos pés do ancião, que se rejuvenescera ao influxo dos passes de Clarencio, e gritou: Leonardo, Leonardo! Ele, porém, irradiando no olhar ódio e padecimento intraduzíveis, bradou: enfim, enfim! E prorrompeu em pranto convulso. Estupefatos, ouvimos Clarencio, que nos informava generoso: repararam? Antonina é Lola Ibahuri, reencarnada. Leonardo está vinculado a ela por laços de imenso amor. Ambos procedem de lutas enormes na teia infinita do tempo. A mulher irresponsável de ontem, hoje é mãe amorosa e digna à procura da própria regeneração. Tendo abandonado outrora o marido, foi induzida a desposar um homem animalizado
com quem se reencontra igualmente enleada por laços do pretérito, e que, em não a entendendo agora, relegou ao esquecimento. Recebeu, contudo, amigos associados de destino, por filhos do coração, que conduz para o bem. Em contraposição às facilidades delituosas do passado, atravessa atualmente aflitivos obstáculos para viver. Simpatia incoercível, inclinadouros para aquela mulher em provas tão ríspidas. O ensinamento que a vida ali nos ofertava era efetivamente sublime. A voz do orientador, no entanto, era clara e segura a recomendar. Ajudemos. O momento determina auxiliar. Então, nesse capítulo, nós tivemos aqui uma ideia do que acontece o que acontece com aquele grupo. Ponto importante que nós temos aqui, Antonina, um espírito que apresenta merecimento para reencontrar o filho desencarnado, nessa viagem que eles fizeram ao educandário. Nós percebemos aqui que houve uma mudança de foco no livro, né, porque eles conheceram Antonina através da ida até aquele educandário para encontrar Júlio, a criança desencarnada, daquele núcleo principal que a gente vem estudando, que no caso é Odília, Zulmira, Aurélio, né? Então todos eles ali juntos naquele grupo. Nesse passeio, né, ou nessa visita até o educandário Bênção do Lar, para conhecer a história de Júlio, que havia sido aquele suicida, eles então tiveram contato com Antonina e estão acompanhando a história dela, né, porque eles tinham que ir até lá. E ela também seria levada, eles aproveitaram ali o momento para fazer essa visita junto com ela e com aquela outra mãe. Mas, dentro da casa, eles encontraram então o velho Aurélio, ali preso, né, aquela ideia fixa em que ele se encontrava, né, ou como diz Joana de Ângeles, aquela monoideia. Né, então, eles estão aqui fazendo aquele trabalho paralelo para depois voltar à tarefa principal. O que nós vimos aqui então é que, embora Antonina tivesse o merecimento de visitar o filho naquela colônia e apresentava essa beleza espiritual que eles perceberam quando ela então se emancipava nesse desdobramento, né, das experiências espirituais que ela estava vivenciando, ela é um espírito que trazia ainda débitos do passado. Então isso mostra que o espírito se regenerou, que o espírito passou por essa transformação, mas não significa que ele resolveu todas as questões do seu passado. É o que acontece com a grande maioria de nós, né, que estamos nesse caminho de regeneração. Nós estamos bem espiritualmente, mas não significa que nós não tenhamos débitos do passado. Então, essa estrutura atual que nós temos de equilíbrio facilita esse reencontro com o passado, facilita novas resoluções, porque já estamos, né, afinizados com esses princípios mais elevados. Então, é como se fôssemos, fazendo uma comparação bastante simples, aquele presidiário disposto a se reintegrar na sociedade. Então ele está dentro do presídio, ele está trabalhando ali das oportunidades que ele tem, ele procura não ser ali aquele criminoso que ele foi no passado, mas não significa que ele não tenha débito para quitar. Então, moralmente falando, é a mesma coisa. O espírito que no presente demonstra essas boas disposições e mudou o seu padrão de sintonia, mas ainda tem ali a sua história pendente. E aqui nesse caso nós encontramos Antonina, que volta então como Lola, ligada então a Leonardo, com quem teve um relacionamento, abandonou o esposo por causa de uma outra relação. E nós vimos isso lá no início, quando Leonardo foi apresentado para nós, porque ele tinha cometido um assassinato de um outro homem com quem ele se relacionava ali no trabalho, né, no meio da guerra. Então ele assassinou esse homem e ali então nós vemos essa ligação. André colocou, acho que é por isso que estou sempre esperando a tempestade, né? É, exatamente, né, André? A gente sempre traz esses dramas do nosso passado que ficam assombrando. São angústias, são inseguranças, são conflitos que a gente traz. Então a boa vontade já existe, já é um passo importante. Porque nós encontramos, a grande maioria, infelizmente, acaba sendo de pessoas que não basta apenas ter o débito do passado,
no presente ainda eles estão desequilibrados. Sofrem essa angústia, apresentam revoltas, apresentam insatisfações, parecem insistir nesses mesmos erros. Agora, quando nós, apesar desse passado, trazemos essa disposição de transformação, nós avançamos significativamente. Até porque, se nós tivéssemos de fato essa transformação moral e os nossos débitos do passado estivessem quitados, o que nós estaríamos fazendo aqui ainda? No mundo de provas e expiações. Nós já estaríamos, já que todas as nossas faturas foram quitadas, nós já estaríamos num mundo melhor, num ambiente mais favorável para o nosso desenvolvimento, porque não tem nada para a gente resolver mais aqui de dificuldades. Agora, se nós aqui estamos, por melhor que seja a nossa condição, estamos ainda ligados a esse mundo, seja por circunstâncias, seja a pessoas, seja a conflitos que nós trazemos dentro de nós. Estou bem, está tudo bem, mas não está nada bem. O que ajuda é a nossa profunda vontade de acertar, e esse é o principal. Então, a experiência que nós estamos vivendo hoje é uma experiência regenerativa. No caso aqui, nós estamos vendo Antonina e Leonardo, ele desencarnado e ela encarnada, vivendo em ambientes diferentes. E é por isso que nós temos aquela passagem do Evangelho em que Jesus diz, reconcilia-te com seu inimigo enquanto ele se encontra no seu caminho. Porque depois que tiver o desencontro, aí vai ter que esperar a oportunidade para que eles possam se regenerar. No nosso caso, nós temos as nossas famílias, como lembra Joana de Ângeles, a família é um grupo de espíritos desajustados, forçados pela contingência da reencarnação. Então, nossas famílias, nossos grupos de convivência, onde nós temos ali aqueles conflitos, nós nos encontramos ou nos reencontramos para esses reajustes. E negligenciar essa oportunidade tão preciosa. Olha só, a logística complexa que a gente está observando. Nós temos a nossa programação para reencarnar. Aquele desafeto do passado tem a sua programação também para reencarnar. E nós dois reencarnamos no mesmo tempo. Isso pode parecer uma coisa simples, mas não é. É um trabalho extremamente complexo, porque encontrar dois espíritos com a mesma disposição, ou estando na mesma condição para reencarnarem juntos, é algo que vai muito além daquilo que a gente imagina. Porque na grande maioria das vezes nós temos esses desencontros. Nós temos que esperar o espírito se recobrar, ele se reajustar, para depois reencarnar de novo junto a nós. Muitas vezes demora ali 100 anos, 200 anos, para que consigam de novo entrar nessa mesma sintonia e depois reencarnar. Sim, André, é extremamente complicado. Então aqui nós vemos, ela então se reajustando com esse espírito. Vamos ver como é que as coisas vão ficar. Porque mesmo nesse caso que eles se perdoem, aqui no caso de Lola e Leonardo, haverá necessidade de reparação. Porque o perdão não significa simplesmente que você não tem mais nada para resolver. Vamos em frente aqui, capítulo 14, para a gente continuar entendendo o que acontece aqui nesse grupo. Capítulo 14, entendimento. Só um pouquinho. Tá aqui. Antonina, modificada, esfregava os olhos como quem não desejava acreditar no que via, mas, resignando-se à evidência, continuou. Compadece-te de mim, compadece-te. Lola, de onde vens? Perguntou o infeliz. Não me induzas a lembrar. Não lembrar? Que condenado no tormento da expiação será capaz de esquecer? A culpa é um fogo a consumir-nos por dentro. Não me conduzas ao passado. Para mim é como se o tempo fosse o mesmo. O inferno não tem horas diferentes. A dor paralisa a vida dentro de nós. É preciso esquecer, disse ela. Nunca. O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. A consciência não dorme. Não me rebentes o coração. E acaso o meu não vive estraçalhado? O diálogo prosseguia comovente e Antonina, genuflexa, explodindo em angustiosa crise de lágrimas, implorou com mais força. Não golpeies minhas feridas mal cicatrizadas.
Não se rouba ao devedor o desejo de pagar. Entretanto, por ti, gemeu o interlocutor, enredei-me no crime, amei-te e perdi-me. Trazias nos olhos a traição disfarçada. Ó Lola, por quê? Por quê? Aqui o que a gente percebe, né, que Lola e Leonardo era o avô dela. Então nós tivemos a reencarnação de avô e neta que estavam vinculados ao passado. Mas o avô, nesse caso, apresentou maior desequilíbrio. Não sabemos como era a relação deles quando eles estavam encarnados, se havia ali uma afinidade, se havia uma antipatia. Não sabemos como era essa relação. Mas o que a gente percebe é uma diferença significativa no estágio evolutivo dos dois. Ela muito mais equilibrada, muito mais serena, e ele ainda traumatizado com o passado. Embora ela trouxesse a culpa, ele traz ainda a revolta muito viva dentro dele. E ante o doloroso acento com que essas palavras eram pronunciadas, a pobre mulher suplicou mais triste. Leonardo, perdoa-me, sofri muito. Enlouqueceste, é verdade, mas a perturbação que me atacou era mais lastimável, mais amargosa. Sabes o que seja o caminho da mulher aviltada entre o arrependimento e a aflição? Meditaste algum dia no martírio do coração feminino, relegado à penúria e ao abandono? Refletiste alguma vez na desilusão e na fome da meretriz desprezada e doente? Acaso poderás perceber o que seja a flagelação de quem espera a morte, sob o sarcasmo de todos, ante a sede e o suor? Tudo isso conheci. Matei, porém, por sua causa. Tartamudeou o mísero, infundido compaixão. Naquele tempo, alegou a infortunada, fiz pior. Exterminei minha alma. Esposa, troquei o altar doméstico pelo mentiroso tablado do gozo fácil. Mãe, envileci o mandato que Deus me concedera, crestando todas as flores de minha felicidade. Pudeste, no entanto, realizar o reerguimento que ainda não consegui. Foste, em suma, feliz, disse Leonardo, né? Feliz? Bradou Antonina, semi-desesperada. Acusas-me de infiel, quando, como tantos outros, te cansaste de mim, procurando outras novidades e outros rumos. Vi-me sozinha, enferma, aniquilada. Debalde busquei afogar no vinho do prazer a horrível impressão do abismo em que me precipitara, porque quando o desencanto e a enfermidade me relegaram à margem da vida, acordou-se-me a consciência inculpando-me desapiedada. A morte recolheu-me na vala da miséria, como um carro da higiene pública reclama o lixo da sarjeta. Estarás habilitada a compreender-me o sofrimento em toda a extensão? Por muitos anos vagueei aflita como ave sem ninho, refugiada no espinheiro da dor que cultivava em mim mesma. Esmolei proteção junto daqueles que me haviam sido afetos estimulantes da juventude. Ninguém se recordava de mim. Não me cabia recolher uma gratidão que eu não semeara, até que um dia Antonina passou a destra pela fronte pálida como se evocasse velhas recordações, fortemente trancadas na memória. Seu olhar adquirira a assustadiça expressão dos enfermos que a febre torna dementados. Findos alguns instantes, exibiu no rosto a surpresa de quem se banha num relâmpago de luz. Parecendo haver encontrado uma imagem que ansiosamente procurara, continuou. Até que um dia senti que me chamavas com pensamentos de carinho e paz. Rememoravas alguns traços elogiáveis de nossa vida, recompondo na lembrança as festas que organizávamos em favor dos combatentes mutilados. As tuas divagações, arrancando ao pretérito as raras reminiscências felizes que poderíamos identificar, caíram sobre mim como bálsamo refrigerante. Chorei aliviada e adormeci em tua casa, no aconchego da família que tiveste a ventura de constituir.
Interrompeu-se Antonina, figurando-se-nos incapaz de prosseguir, recordando. Via-se que esbarrara com insuperáveis impedimentos íntimos. Emudecera, torturada pela incapacidade mnemônica que a assaltara de improviso. Contudo, nosso orientador acercou-se dela, afagou-lhe a cabeça, deixando perceber que a auxiliava magneticamente na recuperação das próprias forças. Não posso saber, gritava Leonardo, não posso saber. Desde que meu espírito foi ocupado por ele, não consigo coordenar as ideias que me são próprias. Sim, certamente sou culpado, tens razão. Podias ter recebido meu concurso, mas não me cabia pensar em ti como se fosses tão somente mulher. Mais calma, a pobre interlocutora suplicou triste. Agora que te capacitas de minhas dificuldades, perdoa-me. Não me move outro desejo senão o de renovar-me. Sofri muito, aprendi duramente. Peço a proteção da divina bondade para todos aqueles que me não compreenderam e procuro sinceramente olvidar as ofensas que outros me assacaram, como desejo sejam esquecidas as ofensas que pratiquei contra os outros. Não me reconduzas, pois, ao passado. Compadeceste de mim. Reparávamos com assombro que Leonardo e Antonina, sob o controle paternal de Clarencio, se mantinham detidos na posição vibratória em que haviam subitamente caído. Por que não se recordavam os dois do parentesco que os reunia? Antes de continuarmos aqui, só para a gente contextualizar, na época da guerra, Leonardo foi então para o combate e Antonina ficou desamparada. Ela então, nesse desespero de tentar encontrar alguma ajuda, ela acabou se envolvendo. No caso, ela até falou aqui sobre o meretrício, ela acabou ali se prostituindo, acabou se envolvendo com outra pessoa, e essa outra pessoa era aquele homem que foi assassinado por Leonardo. Então essa era a relação tumultuada dele. Então, depois da desencarnação que ele sofreu, que ela teve também, ela acabou depois se aproximando dele por esses pensamentos carinhosos. Então Leonardo, já encarnado, com família constituída, acabou então atraindo o espírito de Lola para reencarnar como sua neta. E aqui então o que chama atenção é porque que eles não se viam como parentes, como de fato eram, ou como de fato tinham sido, E não apenas como aquela experiência do passado, como dois amantes, como o casal que foi no passado, Então, por que não se recordavam os dois do parentesco que os reunia? Nosso instrutor, assinalando-nos a indagação, socorreu-nos esclarecendo. Encontram-se ambos imobilizados em certo momento do passado, num encontro provocado por influência magnética. Em tais recursos utilizados por nosso plano, no tratamento salutar das moléstias da alma, determinados centros da memória se reavivam, ao passo que outros empalidecem. As sensações do presente dão lugar às sensações do passado, para efeito de reajustamento perante o futuro. O fenômeno, porém, é momentâneo. A breves minutos regressarão à consciência normal, melhorados para a boa luta. Então eles voltam para o passado, acertam aquele passado, voltam para o presente e se olham diferente. Porque nesse caso ele tinha uma ligação com ela que ela não entendia, o que ele também não entendia, mas agora eles vão começar então a ter impressões diferentes com relação a um ao outro. A explicação não podia ser mais satisfatória, nem mais simples. O ministro continuava prestando assistência à nossa amiga, qual se Antonina não devesse avançar na faixa de lembranças. Então olha só que interessante o trabalho controlado dessa regressão de memória para que os dois ficassem presos àquela situação para conversar e se reajustar, mas sem avançar em outras situações que não são necessárias. Porque poderia, por exemplo, no caso de um obsessor, ele poderia, porque lembrando que essa regressão de memória é uma técnica. Então uma técnica que pode ser aplicada por aquele que tem conhecimento.
E nós temos obsessores que são extremamente inteligentes, que poderia, por exemplo, fazer com que na memória dela fossem reavivadas aquelas lembranças mais dolorosas daquele período de sofrimento. Porque é o que acontece, né? Um obsessor que vai em busca de vingança procura manter viva na memória daquele que é obsediado os erros que ele cometeu. E fica insistindo, martelando naquele erro, até que a pessoa enlouqueça. No caso de um orientador espiritual, como é o caso de Ministro Clarencio, fez com que determinadas lembranças se reavivassem com um fim terapêutico. Então é apenas uma questão de técnica e intenção, saber como utilizar esse conhecimento. Então, como foi dito aqui, né, o ministro continuava prestando assistência à nossa amiga, qual se Antonina não devesse avançar na faixa de lembranças. Aceitando-lhe os apelos, Leonardo como que arrefecera o ímpeto inicial de desesperação. Fitava-a agora quase que piedosamente, mas longe de albergar qualquer sentimento positivo de ordem superior. Arrancou do próprio íntimo nova onda de cólera que lhe tingiu a máscara fisionômica. Cerrando os punhos, bradou desvairado. Sim, sim, entendo-te. Foste suficientemente infeliz. Mas por que trago comigo o fantasma dele? Ter-se-á convertido num demônio intangível para arrastar-me a existência? Para arrasar-me a existência? Estaremos no inferno sem saber, agarrados um ao outro? Viverei dentro dele quanto ele vive dentro de mim? Por que não me permite o verdadeiro repouso? Se procuro dormir, desperta-me cruel. Se tento olvidar, agiganta-se-me no pensamento. Desequilibrado, Pires ergueu para o teto os punhos retesos, ensaiou alguns passos no recinto estreito e passou a clamar. Aqui colocou Pires, né, lembrando que o nome dele é Leonardo Pires. Esteves, homem ou diabo, onde estiveres, em mim ou fora de mim, corporifica-te e vem. Estou prontos, acertemos a diferença. Vítima ou carrasco, aparece, que meu pensamento te encontre e te traga, que as forças do nosso destino nos reúnam, enfim, corpo a corpo. Então aqui ele praticamente fez uma evocação, né? E não apenas com palavras, né, mas com sentimentos dos mais intensos. E claro, né, diante da situação de auxílio, né, que eles estão vivendo, é permitido então que esse espírito seja conduzido até aquele local, ou seria permitido que esse espírito fosse conduzido até aquele local. Alguns instantes decorreram quando fomos surpreendidos pela entrada de nova personagem na sala. Era um homem de seus 35 anos presumíveis, que se abeirava de nós, igualmente fora do vaso físico. Passeou no recinto esgazeado olhar, dando-nos a impressão de que não nos percebia a presença, e ofegante e contrariado, qual se estivesse ingressado ali constrangidamente, deteve-se apenas na contemplação de Leonardo e Antonina, reconhecendo-os, estarrecido e agoniado. Clarencio, junto de nós, informou prestimoso. Sob a positiva invocação de Leonardo Esteves, Esteves, parcialmente libertado pelo sono, comparece ao desafio. O repouso noturno favorece tais entendimentos, pela atração magnética mais intensivamente facilitada quando o envoltório de matéria densa exige recuperação. Então, como eles estão à noite, né, e à noite tudo fica muito mais fácil, né, para o trabalho espiritual, pelo fato de nós estarmos em repouso, né, e o espírito apresenta maior liberdade de ação. Então, no momento em que foi evocado, Esteves se apresenta então àquele local. Notamos que os 3 protagonistas da cena que se improvisara jaziam repentinamente hipnotizados por vibrações de assombro e desespero. Leonardo, porém, dando um salto à retaguarda,
bradou: agora sim, vieste mesmo. Vejo-te fora de minha cabeça, vejo-te como és. Liquidemos nossa conta. Risca-me dentre os vivos, e eu te riscarei. Piedade, piedade, suplicava Antonina lacrimosa. Pires, no entanto, parecia não ouvi-la, sob o olhar de Esteves, que o observava com visível repugnância. Semi-apavorado e pondo-se em guarda, sacudido pelas próprias reminiscências, o recém-chegado respondeu agressivo: Conheço-te e odeio-te, assassino, assassino. Engalfinhar-se-iam, sem dúvida, como animais, enfurecidos, mas o nosso orientador interferiu de imediato, imobilizando-os prontamente. Tocado pelo ministro, Esteves enxergou-nos e, surpreendido, aquietou-se. Clarencio confiou a nossa vigilância e, dirigindo-se a Leonardo em voz segura, concitou: Meu amigo, extirpadamente a ideia do crime. Acha-te cansado, enfermo. Receberás a medicação de que necessita. Num átimo, ausentou-se e regressou trazendo ao recinto 2 amigos de nosso plano, os quais transportaram Leonardo, semi-inconsciente, para um santuário de reajuste, em que mais tarde nos receberia assistência. Em seguida, nosso instrutor acomodou Esteves na poltrona singela, recomendando-lhe esperar-nos. O novo companheiro, amedrontado, obedeceu automaticamente. Aqui nesse caso a gente vê a ação clara da autoridade moral, né, que Clarencio exercia sobre todos eles. Logo após, amparando Antonina, procuramos restituí-la ao quarto particular. Consideramos então que, se grande for a aventura da pobre senhora na véspera, naquela noite assemelhava-se desditosa a um trapo de sofrimento. Encontramos grande dificuldade para recompô-la em espírito e para religá-la à vestimenta carnal quase inerte. Revelava-se imensamente constrangida. Por mais de 2 horas mereceu-nos atenção especial. Somente depois de considerável esforço de Clarencio, conseguiu refazer-se. Vimo-la acordar, exausta e entontecida. Algo aliviada, Antonina acreditou-se liberta de estranho pesadelo, ainda assim sem saber explicar a razão, torturada e apreensiva, continuava soluçando. Aqui então nós vimos mais um caso, né? Nesse capítulo número 14, entendimento. Aqui nós tivemos então 2 situações, 2 experiências que foram vividas pelo sono e pelo sonho. No primeiro, um resultado positivo, onde ela pôde colher, né, toda a sublimidade de uma experiência espiritual positiva, numa esfera mais elevada, o reencontro com o filho, né, que ela tanto amava e que era a causa de tanto sofrimento para ela, e depois, na noite seguinte, uma experiência que se assemelhava a um pesadelo. Então nós vemos que desde os sonhos, das lembranças mais sublimes, ou dos sonhos, né, com sensações mais sublimes, até aqueles sonhos das sensações mais angustiantes, o espírito vive suas experiências no plano espiritual. E como foi colocado também lá naquele capítulo anterior, que falava, né, que nós não podemos ter uma lembrança clara do mundo espiritual, porque do contrário nós negligenciaríamos a experiência que a gente vive aqui no plano físico. No caso dela, ela guarda impressões. Então ela não tem a imagem clara do que aconteceu. Ela pode não se lembrar das personagens, né? A menos que há pessoas, né, como nós já sabemos, que têm recordações do passado no sonho. Fica ali aqueles sonhos recorrentes de um local, de uma situação que ela vivenciou, de uma sensação, de uma emoção que vai se repetindo, e aí chega um momento em que essa pessoa conclui
que isso só pode ser uma experiência real, não é simplesmente algo que surgiu estimulada por uma lembrança ou por uma situação que ela vivenciou. No caso de Antonina, então, ela vai guardar essas impressões. Não vai se lembrar claramente dos erros que ela praticou, até porque se ela se lembrasse disso, e esse é um dos grandes benefícios do esquecimento do passado, viria como uma avalanche em cima dela. E aí então ela sofreria muito mais pela culpa, que já é uma culpa velada que ela traz dentro de si, ela não sabe por quê. Ela sabe que ela sente isso e que é motivo de sofrimento. Agora, se ela se lembrasse claramente do que ela fez, com que ela fez e tudo mais, aí seria uma lembrança avassaladora para ela. Aqui então, depois, 2 horas para que ela pudesse se recuperar. Aqui então no capítulo 15, a gente tem um tempinho ainda, dá para a gente avançar um pouco nesse capítulo, além do sonho, vai falar aqui para nós sobre essa experiência dela de desdobramento. André colocou, achei interessante que eles não puderam conversar e acertar efetivamente o passado. O que nós vimos aqui? A lembrança dos dois, mas demonstrando um claro desequilíbrio. Então não houve possibilidade de ter um acerto, um acordo, porque os espíritos não estavam dispostos a isso. Então poderia ter feito esse reajuste naquele momento? Poderia. E como nós encontramos várias outras histórias em que espíritos se reencontram, aquele demonstra culpa, o outro é capaz de apresentar o perdão e tudo mais, mas como nós vimos aqui, da Guerra do Paraguai até o momento em que essa história acontece, como eu falei para vocês, esse espírito, no caso Leonardo Pires, ele ficou durante mais de um século remoendo essa história. Então não imaginemos que de uma hora para outra as coisas vão se resolver. Muitas vezes, somente através de uma nova reencarnação é que os espíritos vão se acertar. Porque se eles se perdoassem no próprio plano espiritual, eles teriam essa ligação tão odiosa que existe entre eles, rompida, e cada um seguiria seu próprio caminho. E aí é o caso, então, que nós temos de espíritos são forçados, como lembra Joana de Ângeles, forçados pela contingência da reencarnação, ou seja, pela obrigatoriedade da reencarnação, para se reajustarem, porque no plano espiritual não foram capazes de fazer isso. Eis aí o grande problema. Então, se todos tivéssemos boa vontade, seria muito fácil. A gente olha para aquele inimigo do passado, para aquele desafeto, ou para aquele a quem sofreu as nossas ações, e poderíamos, olha, me desculpa, o outro vai dizer sim, eu te desculpo, todo mundo se abraça e cada um segue seu caminho. Mas a gente sabe que não é assim. Ainda mais, como foi colocado o Flávio, 3, não são apenas 2 pessoas, são 3. Agora a gente imagina naquele grupo onde vários espíritos são comprometidos, todo mundo tem que se acertar. E é aquele caso que a gente colocou, é aquela logística complexa para fazer com que todo mundo, num determinado momento, reencarne ao mesmo tempo, trazendo ideias diferentes, sentimentos diferentes. Olha o trabalho que é, imagina aqueles que prestam assessoria, como no caso dos nossos mentores espirituais. Eles terem que trabalhar para que todo mundo reencarne ao mesmo tempo, ainda ficar de vigilância o tempo todo numa encarnação. Olha o trabalho que é, Flávio. O André colocou, ficou só na lembrança, vão continuar sofrendo sem saber porquê. Exatamente. Então se reencontraram, não deu certo, então Leonardo já foi conduzido para esse grupo de assistência, onde aqueles 2 espíritos que vieram dar suporte conduziram o Leonardo para um outro local, e ali então ele vai passar por aquele processo de reequilíbrio. E é um processo difícil, Um espírito que alimenta uma ideia durante mais de um século, é algo para ele extremamente doloroso. E depois não é num bate-papo dizendo, Leonardo, deixa para lá. Deixa para lá e segue sua vida. Ele ficou durante um século fazendo isso. Então é um trabalho bastante complicado e para a maioria dos casos, como eu falei para vocês, somente através da reencarnação, do esquecimento do passado, é que o espírito vai começar esse processo de regeneração, de reconstrução psíquica e moral também.
eu não quero ser mentora não, né? Nós damos muito trabalho. Pois não, mas é inevitável, né? Conforme a evolução vai chegando, a gente vai adquirindo novas capacidades, né? Então por isso que mentor é mentor, né? Não é para qualquer um. Flávio lembrou, eu lembrei de uma colocação, acho que de Emmanuel, que nos informa que muitos de nós não estamos reencarnados por mérito próprio, e sim por intercessão de nossos orientadores espirituais. Eu me lembro de já comentei com vocês sobre isso, o espírito Joaquim de Aruanda, né? Para quem não conheceu, aqui no Pautal que nós tínhamos a sala Ecumenismo, Espiritualismo Ecumênico, né? Então era uma sala que abria na categoria religião, e nós tínhamos um médium que incorporava esse espírito, que era originário da Umbanda, e ele fazia estudos para nós aqui do Livro dos Espíritos e outras obras aqui pelo Pautalk. E o Joaquim de Aruanda falava com aquela característica, né, de um homem que tinha sido escravo, né, com aquele vocabulário típico, né, dos pretos velhos, né, Então ele comentava que, e é interessante, quando você faz o estudo feito por um espírito, ainda tinha ali alguns conflitos, né, de interpretação, né, de acordo com a ideia que ele tinha, de acordo com aquilo que a doutrina espírita apresentava. Mas quando você faz um estudo feito por um espírito, e ele traz para você exemplos do plano espiritual, é assim um estudo extremamente rico. E ele dizia assim, né, que hoje nós estamos encarnados, né, e essa reencarnação é uma oportunidade preciosíssima que nós temos, e nós queremos que acabe logo, para a gente poder ir embora daqui para o mundo espiritual. E ele falou assim, quem está no mundo físico quer ir embora, mas vocês não fazem ideia a quantidade de espíritos que estão aqui implorando de joelhos para poder reencarnar e não ter merecimento para isso. Ele falava assim, parece a fila do INSS aqui no mundo espiritual, do tanto de espírito que quer reencarnar para resolver as coisas e não pode. E nós estamos aqui, muitas vezes jogando a nossa existência fora, presos em futilidades, presos em vícios, presos em equívocos, e uma oportunidade como essa é algo extremamente complexo e importante para a nossa evolução. A Miriam colocou, né? A monoideia não se restringe somente ao círculo de relacionamentos pessoais. No âmbito social também. Atualmente enfrentamos esse desafio através dos extremismos, né? Sim, a gente lembra naquela passagem, né, que eu sempre comento com vocês do livro Obras Póstumas, chamado de Expiações Coletivas. Se vocês tiverem oportunidade, leiam de novo esse artigo. Expiações Coletivas no livro Obras Póstumas. Para mim foi uma das mensagens mais esclarecedoras que eu já li, das obras de Kardec. E ele fala sobre os 3 círculos das expiações. Então é o círculo pessoal, o círculo íntimo, a primeira esfera. A segunda esfera, o círculo familiar. E a terceira esfera, o círculo social. Que nós estamos do jeito que nós estamos, na família que nós estamos, no lugar que nós estamos, por uma questão de plena afinidade. Então são forças de atração que existem no universo que nos conduzem para esse ou para aquele caminho que a gente acha que as coisas acontecem por acaso. De eu viver nessa cidade, de eu viver nesse estado, nesse país, com essas pessoas, com essa história, com essa situação, a gente atribui isso simplesmente ao acaso. Ah, por que eu não nasci na Áustria para viver aquela maravilha que os austríacos vivem? Porque você tem que nascer no Brasil. E é aqui no Brasil que você tem todos os compromissos morais com essa sociedade e com essas pessoas. Por que eu não reencarnei em tal local? Bom dia, soldado. Você não reencarnou em tal local porque você não tinha nada a ver com aquele local. As pessoas que reencarnaram lá para o bem ou para o mal, reencarnaram naquele local porque aquele mundo, aquela situação diz respeito a elas. Por que não reencarnou na Suíça, né, soldado? Vai reencarnar no Brasil. Então, quer dizer, todos nós temos esse vínculo em todas essas esferas. E a gente vai se atraindo, a gente vai se aproximando um do outro de acordo com a nossa necessidade. E nós vamos continuar nesse círculo doloroso enquanto nós não nos transformarmos,
E a reencarnação está aqui, ó, aberta para nós. É uma questão de opção nossa. Então, como grande ensinamento para nós, fica então essa reflexão. Então, já aproveitando para a gente encerrar o nosso estudo, nós finalizamos aqui então o nosso capítulo número 5, aliás, o número 14, intitulado Entendimento, e fizemos também o capítulo número 13, Análise Mental, né? Então, conhecendo um pouco a história de Leonardo, conhecendo um pouco a história de Antonina e também a história de Esteves, né? Formando esse triângulo amoroso e ao mesmo tempo esse triângulo desastroso de desequilíbrios e tudo mais, né? E aí então um sendo conduzido, no caso Leonardo sendo conduzido para assistência espiritual, Antonina voltando ao seu corpo físico para continuar ali com a sua trajetória, e Esteves agora vai ser ali o nosso novo personagem, o trabalho que vai ser feito. O Flávio lembrou, né? Lembrei do nosso estudo que fizemos na sexta-feira, né? Dos jovens que deixaram o Brasil, e o compromisso era aqui, né? Foi lá no livro Jovens Semeadores da Esperança, não foi, Flávio? E nesse capítulo, né? Era uma história fictícia que nós estudamos, mas mostrava que muitos espíritos reencarnavam no Brasil com um compromisso de saldar débitos com a sociedade, e eles simplesmente se revoltavam dizendo: quer saber, eu vou embora do Brasil e vou viver em tal lugar. Ótimo, ele teve oportunidade, ele teve condições, mas aquilo que ele precisava resolver, ele não resolveu. E aí então ele continuava magneticamente preso ao Brasil para novas empreitadas, até que ele dissolvesse esses laços que o prendiam aqui. A André lembrou, né, a grama do vizinho é sempre mais bonita, né, só quando a vemos de perto sentimos que é igualzinha a que pisamos, né? Tem sociedades, ambientes sociais que são mais tranquilos, estrutura social melhor, né? Então, isso é porque os espíritos construíram isso tudo. Nós pegamos, por exemplo, viver na Alemanha, né? A Alemanha materialmente é um dos países mais estruturados para se viver no mundo hoje. Mas isso não significa que a história da Alemanha tenha simplesmente sido esquecida. Os espíritos vinculados àquela história, toda a tragédia que foi provocada, né, por aquele povo, outros espíritos, né, embora o país tenha se transformado materialmente, muitos espíritos saíram daquele ambiente e foram reencarnar num ambiente mais hostil. Num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, ele falava sobre uma mulher que fazia parte da monarquia sueca, e ela negligenciou tanto aquela experiência que ela reencarnou na África. E nesse livro ela era então uma mentora, né, de um centro de Umbanda aqui no Brasil, e ela contava no papel de ex-escrava que ela viveu, que na verdade essa escravidão que ela sofreu foi consequência daquilo que ela viveu na Suécia. Então nós encontramos hoje, né, nesse mundo tão sofrido, tão esquecido, parece que é um mundo esquecido por Deus, que na verdade são ambientes que recolhem esses espíritos que estão ali passando por muitas dessas expiações, né? Deixa eu ver aqui. O soldado colocou, né, o Brasil não é ruim, só não é dos melhores, né? Acho que é o meio tempo, tem muitas coisas boas, né? Sabe o que acontece, soldado? É que a gente pega o Brasil, socialmente ele é um país que traz ali suas dificuldades, mas espiritualmente nós vemos que o Brasil é um país muito tranquilo comparado com outras sociedades que nós encontramos aí. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mostra muito isso, né, que o Brasil é o coração do mundo. E quando eu falo em coração do mundo, não é para a gente esperar uma sociedade rica, bem estruturada, né? Mas na verdade nós vamos encontrar um povo que traz um estado de espírito diferente, mais espiritualizado, mais fraterno um com o outro, que tem ainda muita coisa para ajustar, né? E assim vai. Deixa eu ver aqui. André colocou, né, tem uma amiga que voltou com depressão depois de passar 6 meses lá. Foi muito difícil interagir com eles, né, porque lá é aquele povo, né, tem aquela cultura e tudo mais. Mas enfim, né, estamos então vivendo nessa situação. Eu queria passar para vocês já há algum tempo
uma dica de estudo, né? Porque cada vez que eu assisto a esses programas, eu fico assim encantado com aquilo que a doutrina espírita passa para nós. Porque é como se nós víssemos na prática aquilo que nós estudamos nos nossos estudos do Livro dos Espíritos, principalmente. Né? Na lei de destruição, na lei... todas as leis que nós estudamos até agora, né, no Livro dos Espíritos. Ele é um programa que ele é veiculado na Globo News. Para quem tiver a oportunidade de acessar o site da Globo News, no Globo News Play, vai encontrar ali no menu um programa Que País é Esse? Que Mundo é Esse? Desculpem. Que Mundo é Esse? E nós temos ali vários programas, várias temporadas que foram feitas, ou programas que foram feitos em locais diferentes do mundo. Então, aquele grupo de repórteres, eles estiveram... o primeiro foi no Kurdistão. O Kurdistão é um país virtual, vamos dizer assim, porque é um povo, o povo curdo, que não tem uma pátria para eles. Então eles vivem espalhados na Turquia, na Síria, no Irã, no Iraque. Então é toda uma região onde eles habitam que não pertence a eles. Quando a gente assiste a esse programa, a gente começa a perceber esse povo sofrido, olhar para a expressão das pessoas. É mais ou menos isso, soldado, só que o palestino está brigando por um território deles. No caso do Kurdistão, eles não têm. Né? Então a gente assiste esse tipo de programa e olha para todas aquelas pessoas que são personagens da reportagem e olha como espíritos encarnados. Aí vê aquelas crianças sofridas, aquele povo que foi expulso, aqueles conflitos, aquelas guerras todas, né? Um outro programa também que eles fizeram, eles foram para a África, Senegal, foram para a Nigéria, se eu não me engano. E ali você olha para aquelas crianças também, aquela pobreza, aquela miséria, pessoas vivendo no lixo. Não olha para aquela pessoa como sendo uma criança que nasce num ambiente daquele. Olha como um espírito que reencarnou naquele local. E aí eles mostram também o Iraque, mostram o Irã, mostra a Arábia Saudita, mostra a Coreia do Norte. São programas fantásticos. Se vocês tiverem oportunidade, assistam cada um desses episódios, né, dessas viagens que eles fizeram, e olhem com esse olhar reencarnacionista e esse olhar a partir dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Que Mundo é Esse? É o nome do programa. Assistam. É simplesmente fantástico para a gente poder estudar. Vale a pena. Né? Sim, é um programa muito humano, né? São pessoas assim muito sensíveis nas entrevistas que eles fazem, nos assuntos que eles querem abordar. É muito legal. Quando vocês assistirem, prestem bastante atenção, olhando no olho daquelas pessoas, olhando na experiência que eles estão vivendo. Essa é uma ilustração que vai enriquecer demais o nosso aprendizado. Então fica aí de lição de casa para vocês. Tá bom? Cada episódio tem mais ou menos 1 hora. Né? São vídeos de 20 minutos em cada intervalo. Então dá mais ou menos isso, dá 1 hora em cada viagem que eles estão fazendo. Né? Muito, muito legal mesmo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Encerrando o nosso estudo, nós vamos